Olá, bom dia. E o dia? São 6h13 da manhã do dia 16 de junho de 2023. E obrigada. Bom dia e bom dia. E vamos lá para a realização da palavra. E o que significaria isso? Naquele dia, ele esteve a me pedir: pise aqui, na mãozinha que papai enviou para ti. Puxa vida. Que mão linda. Sim, que mão linda, papai. Papai tinha para mim. Eu nem pensei. Eu não precisei, de fato, pensar em mim. Eu não precisei, de fato, dizer, não, eu preciso ir ali. Não, eu não agi assim. Coloquei os meus 2 pezinhos ali. Eu estive a me lembrar, sim, na passagem bíblica em que Moisés, sim, de algum modo começa a questionar se haveria alimento suficiente para todo aquele povo que estava no lugar. E sabiamente a gente pode de fato encontrar que a mão de Deus não é tão curta para de fato a própria obra ali ele realizar. Eu não quis de fato imaginar no tamanho, sim, da mão que o divino estava a me ofertar. Porque se assim eu viesse realizar, com toda certeza, nem próximo da mão eu iria estar. Em todos os momentos o divino me disse, para eu, em mim, confiar, que a confiança deveria nascer, sim, nascer no coração que eu estava a carregar, e se eu era capaz de todas as vezes que assim Deus viesse a me solicitar o meu coração arrancar, por quê? Porque terceiros eu escutar? Por que eu não ter a devida coragem de me defrontar? Por que eu não desejar enxergar as coisas exatamente como as coisas estão diante dos meus olhos a passar? Ainda que a gente saiba mesmo esperar. Sim, porque não cabe a nós, a vida de ninguém mesmo, a gente violentar. A gente precisa respeitar. Digo isso pelas inúmeras dificuldades que ao longo da caminhada cada um de nós pode mesmo encontrar. Não sou do tipo que costuma mesmo barrar aquilo que cada um, enquanto vida particular, deseja realizar. Eu só entendo que eu não sou obrigada a participar. Entendo mesmo que cada um, sabendo mesmo se olhar, é capaz. É capaz do peso carregar. É claro que muitas vezes cágado a gente costuma virar, e quando a gente vê, sim, a cagada que a gente esteve mesmo a praticar, aí a gente com toda certeza deseja retornar. Sim, para o caminho que a gente assim desejar. E isso eu posso de fato tirar das inúmeras vezes que João Batista esteve a pregar dizendo para a conversão. Sim, cada um realizar. Porque se eu uma outra palavra usar, eu não vou estar de fato a representar o cágado no lugar. Porque se o acento eu tirar, com toda certeza,
A palavra cada um vai enxergar do jeito que ali está. O cágado, com toda certeza, cagado, vai estar. E isso o divino sempre esteve, de fato, a me falar. Sim, considerando também o trecho que nos diz, a depender da forma como a gente falar, com toda certeza a palavra em cada um vai pesar. O divino nunca me tirou o direito, sim, do meu assento eu colocar. Meu nome não começa com K, é com C, tem um acento lá. E ainda que reforme, uma reforma aqui possa passar, o meu nome eu sempre vou assinar do jeito que o registro esteve a me ofertar. Então não é correto, eu de cada reforma me alimentar e cada hora que uma reforma aqui chegar eu correr para solicitar a mudança na certidão para o meu nome, com toda certeza, conserto virá. E por que disso eu estou a falar? Porque eu sempre confio no que o divino coloca no altar. Quando, na Palmeiras, eu estive a voltar e pelas ruas eu estive a caminhar, fiquei pensando se eu poderia encontrar vestígios de uma vida que eu poderia ali levar se eu não me mudasse para esse lugar. O impressionante mesmo é que o divino sempre esteve a me falar. Não tem como você vestígio aí encontrar se você com toda certeza iria nas palmas das mãos de Deus estar. Iria realizar exatamente aquilo que ele iria lhe solicitar. Então não tem como você encontrar vestígio no lugar onde a casa que você esteve a habitar está, se essa casa nunca esteve mesmo dentro do ambiente que Painho esteve a preparar para a sua vida você levar. Porque se essa casa estivesse nesse ambiente, muita coisa você não iria passar. Você poderia ali mesmo a sua vida levar. Dentro de um outro ambiente, de um outro patamar, com outras perspectivas de vida. Talvez você nem viesse a casar. Porque você iria compreender que a coisa que você estava a enxergar seria muito mais complicada se assim você viesse a realizar. Então você teria mesmo um lugar para a sua pequena vida você levar e ali enterrar. Eu tenho motivos de sobra. Motivos de sobra mesmo, por Deus. Sim, para agradecer a Deus, por Deus. Me dá uma casa para eu morar. Quando me tirou daquele lugar e me colocou nas palmas da mão do lado de cá. Essa casa onde eu estou a morar nunca esteve a me faltar. Nessa casa eu pude, de fato, a minha vida levar com toda a dignidade que eu compreendo em me implantar. Eu nunca tive nenhuma dificuldade.
para o meu nome, eu de fato, na minha certidão, ali encontrar. Mas sabendo sempre que o meu corpo nessa casa está e a minha cabeça o tempo todo. A minha cabeça o tempo todo iria se ocupar com o que estava naquele lugar. Porque sangue familiar, a gente pode até derramar, compreendendo que doente a gente pode ficar se esse sangue carregar. Mas a gente nunca pode mesmo rasgar o que a certidão de nascimento estará a nos mostrar. A nossa escrita de cunho bem particular. Meu nome está lá, o nome de quem esteve, de fato, a me registrar com todos os dados oficiais do lugar. Entendo mesmo, que todos nós, que queremos plantar cidadania nesse lugar, não deve colocar, sim, as suas particularidades enquanto vida familiar em primeiro lugar. Porque se assim eu viesse a realizar, eu com toda certeza iria blasfemar. Sim, o pensamento mais perfeito, aquele que eu sempre estive a adorar. É aquele que nos diz: amai o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo. Então, eu não posso de fato dizer que o próximo são aqueles que eu estou de fato a enxergar na minha certidão, nem naquele que o meu sangue pode identificar. O meu próximo pode ser qualquer pessoa, de qualquer lugar, que de mim realmente precisar. Porque assim eu vou poder dar para ele aquilo que eu realmente iria gostar que ele viesse me dar. Assim eu iria praticar o mandamento, sim, que nos diz, se alguém realmente ali lhe pedir uma gota que seja do luar, não tem porquê você não ir buscar. Se tem confiança de que esteve a colocar Deus acima de todas as coisas, você pode dar ao próximo que ele está a lhe solicitar uma gota de luar, só para a noite ele enxergar. Eu sempre vou dar para cada um o que cada um desejar. Mas é da forma como eu posso realizar. Com o meu entendimento, com aquilo que faz parte da minha vida, sim, da minha árvore. Enquanto pessoa particular, sim, indivíduo, porque se eu for considerar que eu tenho o direito de pensar, e o pensamento ele vai estar a se manifestar diante das condições de vida que você esteve a levar, você não vai ninguém repudiar, mas você vai dar exatamente para o outro aquilo que você iria desejar se nessas mesmas condições você viesse a ficar. Assim, a gota de luar vem muito bem representar, sim, um espelho, para o outro se enxergar, ainda que seja na sombra.
e ele poder se olhar, por mais difícil que seja, porque cajado de ninguém eu posso virar. Eu não posso, de fato, ser vara a me curvar para cada um que desejar em mim segurar e eu o tempo todo ali ficar sendo a mulher curvada, sem ter direito de levantar as minhas vistas para de fato Deus encontrar. Porque se eu for deixar cada um, me usar como cajado aqui, acolá, seja pelos motivos que cada um de fato quiser apresentar, eu não tenho nem sequer condições de colocar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, muito menos condições de o outro eu amar, porque o outro só está a me usar como cajado e nada eu vou virar, eu nada vou representar para quem está a me usar, porque qualquer cajado pode quebrar, qualquer cajado a gente pode descartar, qualquer cajado. Mas Deus, aquele que tudo esteve a criar, esse a gente sempre vai encontrar. Sempre. E se eu não quero cajado virar, também não quero ninguém usar para, de fato, eu me segurar, eu me sustentar, porque o próprio escrito bíblico diz, maldito mesmo, sim, maldito, porque será muito difícil a gente mesmo, a vida levar confiando em terceiros ou em segundos nesse lugar. É em Deus que a gente tem que confiar. E eu coloco sempre o Senhor meu Deus em primeiro lugar. Comigo nunca vai funcionar o pensamento desse lugar. Nunca. Com qualquer vínculo, com qualquer um e com qualquer pessoa. Se eu de fato me olhar, se eu de fato, dentro desse ambiente que eu estou a me olhar, encontrar possibilidade mesmo, de alguém eu prejudicar, eu vou de fato ter consciência e me dar o direito de me afastar. Esse mesmo direito, eu iria desejar que o outro viesse assim realizar. Para ninguém mesmo prejudicar. Ninguém. E eu não sou do tipo que vou de fato, sim, pegar toalha molhada para eu me encharcar. E na ilusão eu ficar achando que a toalha encharcada, o próprio sol é que vai ter que secar. Isso eu não vou realizar. Ainda que venham me tirar tudo que vierem desejar, toalha molhada, eu não vou de fato pegar. Jamais. Eu deixo até o meu corpo tombar.
Mas eu não pego nada que possa mesmo me prejudicar. Nem aceito, nem aceito que outros venham me ofertar o seu próprio pensamento de cunho particular, como se eu tivesse obrigação mesmo, obrigação, de na mesa sentar e desse pensamento compartilhar. E depois, ele mesmo me cobrar. Porque geralmente é assim. A roda da fortuna que passa por aqui é assim. A gente chama o outro para com a gente estar. A gente na roda da fortuna começa mesmo ali, ó, feito o ratinho a brincar. Mas quando a gente perde a força para de fato o tempo todo a roda da fortuna a gente rodar, a gente vai culpar o outro. Porque o outro, a gente esteve a colocar e ele esteve a aceitar. E vai dizer, mas eu da minha parte estive a realizar você. E coisas, e coisas, e coisas, e coisas, e coisas, e coisas. E porque hoje o divino me disse para falar, porque a gente deve mesmo acreditar que a gente é forte o suficiente para a própria vida levar e por essa vida se responsabilizar. Confesso mesmo que não é fácil. Não é fácil mesmo a gente administrar vida pública, vida particular, principalmente quando a gente sabe que a gente esteve de fato a disponibilizar coisas tão difíceis mesmo de se pensar, de se acreditar e você colocar como de razão no lugar. Mas, como o divino trouxe as mãos de Deus, para eu de fato ter mesmo como optar. Eu posso subir aqui e nesse caminho estar. Eu posso de fato uma outra escolha. Eu escolhi estar no coração da pedra angular. Não tinha como. Diante de tudo que aqui esteve a se dar, um outro caminho. Eu me dar. E graças a Deus, que eu pude a minha vida levar, que eu pude a minha consciência buscar e que eu pude mesmo. 2 filhos eu pude educar, dando para cada um o direito de cada um poder levar a vida que cada um desejar. Mas eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar. E se eu, dentro desse meu ambiente particular, sim, da vida, essa que eu costumo de fato estar, se eu precisar deles 2, eu me afastar, não tenho dúvidas de que assim eu vou realizar.
e nem com eles eu vou falar. Levando em consideração aquilo que está em meu coração. Eu não posso, de fato, abrir porta para prejuízo eu plantar. Eu não posso. Cada um deve, mesmo, a própria vida levar com aquilo que cada um desejar e puder realizar. Com toda a liberdade que cada um, com toda certeza, pode conquistar. São livres. E como essa mesma liberdade eu desejo em mim conquistar, hoje o Divino me disse para eu, de fato, a porta da minha casa, eu, de fato, vou pensar nas vezes que eu estava na casa, sim, familiar, a faxinar. Que eu gostava mesmo de abrir, de fato, a porta, escancarar, jogar água, móveis, arrancar. Sexta-feira era dia, sim, de faxinar, quando nas férias, é claro. Fora disso, a gente estava a estudar. O dia da faxina, de lavar, com toda certeza, era o dia domingo, no lugar. Mas considerando férias, familiar, e de fato porta, as duas folhas, porta e de fato jogar. Sim. Até sofá a gente colocar para lavar, que antigamente você podia de fato o sofá escovar. Encerado era daqueles que você iria enjoar e o bicho não iria rasgar. Então, eu vou de fato, como disse o Divino, preparada você está. Preparada você está. Se precisar até mesmo de se recolher para você se responsabilizar. Se você tem consciência de que nem seus filhos chegam em primeiro lugar, se você tem consciência do que o Evangelho está de fato a falar, para como o Pai está, não deve nem para trás olhar. Nem para trás. A gente diz acreditar. Mas se eu de fato falar para alguém que eu não quero nem com os meus filhos nesse momento estar, porque eu preciso me responsabilizar, a pessoa vai de fato achar um absurdo. Mas diz religião praticar, diz em Deus acreditar. O meu Deus é aquele que eu estive a encontrar no coração da pedra angular. Esse foi capaz de tudo deixar para a vida do Pai. A vida do Pai. Ele de fato é levar. Eu sou capaz de me afastar de qualquer pessoa. E assim eu vou realizar. Se assim de fato precisar. De qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Só para de fato a minha verdade. A minha verdade. Eu vivenciar. Não chegaria aqui. Não chegaria aqui. Da forma como isso estará se dar, se esse pensamento não fosse o meu antes mesmo de tudo isso aqui começar. Eu até já disse. Sim, já disse. Se de fato o itinerário, se de fato o itinerário que eu de fato estiver a enxergar, não for de fato, não for bom para eu estar com nenhum deles.
eu vou de fato estar. Porque eu preciso mesmo respeitar. Sim, respeitar a consciência que o tempo todo espelho esteve a usar para compreender que muitas vezes a gente não pode briga comprar. E se frágil a gente ficar, aí sim é que até caixão a gente pode de fato pegar. Como eu não quero caixão pegar, não quero mais caixão mesmo preparar. Isso não quer dizer se Deus me solicitar, eu não vou realizar. Sim, porque a gente não pode morto abandonar. Morto abandonar. Também está no Evangelho. Sim, lá na parábola do bom samaritano. Também está no Evangelho. E se eu posso na Samaria estar, por que eu não posso de fato um caixão preparar, se assim Deus me solicitar? Mas esse caixão, é claro que eu não quero mesmo pegar e devo de fato compreender que as possibilidades da gente querer ser mesmo árvore familiar está para cada um, como o sol todos os dias para cada um está. Dito isso, e compreendendo mesmo que o vento costuma mesmo a minha fala escutar, o vento sabe que eu não estou a brincar e hoje mesmo eu vou aqui sentar e me dedicar ao que o divino esteve a me solicitar. Para finalizar, o divino estará a falar, salve-se quem puder. Porque com toda certeza na barca, sim, na barca você está. Mas não é na barca furada de ninguém desse lugar. Estou na barca que o divino esteve a preparar, quando as mãozinhas de Deus ele esteve de fato a me ofertar. Assim eu posso mesmo. O mundo de Noé eu posso mesmo honrar, já que Noé deixou tudo, só para uma arca ele edificar. Compreendendo o quão difícil seria se o dilúvio realmente viesse a se apresentar. Eu não preparei uma arca para ninguém. Sim, porque a gente pode o retrovisor usar e a gente pode no mundo de Noé estar e compreender que os nossos próprios bichos a gente é que tem mesmo que colocar na nossa arca de cunho particular. Digo com toda certeza que muito feliz. Muito feliz. Cada um pode mesmo ficar vivendo mesmo aquilo que o Pai tem para nos ofertar. Ainda que a felicidade não seja de cunho particular. Mas eu posso de fato essa felicidade encontrar em cada pessoa que comigo veio estar só para a sua história contar e poder de fato me abraçar e juntos a gente chorar. Isso sim é motivo de eu me felicitar e ele também sabe que também esse momento foi feliz, ainda que fosse sobre dor. Mas é bom a gente acreditar que a gente é capaz da própria vida administrar, independente de qualquer um, de qualquer coisa. Quando é Deus que chega em primeiro lugar.
bom dia, e seja conforme Deus desejar. É nele que eu sempre vou confiar. E mais ninguém nesse lugar.